dessa palavra é como manter Deus como prioridade. Como manter, a palavra manter aqui não pode ser retirada, porque ter Deus como prioridade em um momento é muito simples, e nós vamos ver isso na nossa caminhada, né? Porque durante pelo menos a minha caminhada aí de 35 anos como cristão, eu vi muitas pessoas chegando até a presença de Deus, entregando a vida, colocando Deus como prioridade em um momento que eles precisavam de Deus, que precisavam de uma cura, de uma restauração, de uma libertação, de um carro novo, de uma casa nova. Então essas pessoas colocam Deus como prioridade. Mas o que eu entendo, queridos, é que Deus não nos chamou para colocarmos Ele como prioridade na nossa vida durante um tempo. Mas o grande desafio, queridos, é manter Deus como prioridade por toda a nossa vida. Aqui está o segredo para o sucesso da vida do cristão, queridos. Se chama constância. Então o título dessa palavra é: como manter Deus como prioridade. Não por um momento, não por um minuto, não por um dia, não por uma semana, não por alguns anos, mas até o dia em que Ele virá e nos convocará para morar com Ele. 1 Reis capítulo 11, versículos 1 ao 13, marca aí na sua Bíblia. 1 Reis capítulo 11. Quem tiver com a Bíblia nas mãos aí e tiver o poder da caneta, marque, queridos, marque. Quem estiver usando a Bíblia virtual, marque da mesma maneira, marque aí, porque eu creio que Deus quer falar com você nessa noite de maneira muito profunda, de maneira muito simples. Talvez não aquilo que você veio buscar hoje, provavelmente não aquilo que você desejou para hoje, mas aquilo que está proposto no coração de Deus para mim e para você, e que nos fará crescer. Amém? 1 Reis capítulo 11, versículos 1 ao 13. Todos encontraram? Amém? Você que está em casa encontrou? Se encontrou, vai no bate-papo aí, dá um joinha. Tem muita gente que às vezes fica sem entender, porque enquanto eu estou pregando, aparece aí, né? Enquanto o culto acontece, aparece aí pastor Tiago Amaral falando um monte de coisa, conversando, e muita gente fica sem entender como que o pastor Tiago está lá pregando, de repente está aparecendo. É a nossa equipe de transmissão, tá? Então você que está em casa, quando você vê aí pastor Tiago Amaral falando alguma coisa, é a nossa equipe de transmissão aí falando, escrevendo. 1 Reis capítulo 11, versículo 1 a seguir. Abre o teu coração. O texto diz o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguires outros deuses. E estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti,
que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Papai, muito obrigado, porque a tua palavra é viva, e nós sabemos que a tua palavra gera vida, e nós sabemos, papaizinho, que a tua palavra, quando lançada, ela vai encontrar corações que a recebam, e aquele que recebe a tua palavra, papaizinho, eu creio que será transformado. Então, o meu clamor, Senhor, onde tiver alguém com o coração contrito e quebrantado, disposto a ouvir a tua voz, que a tua palavra venha penetrar em cada coração, de maneira viva e de maneira eficaz. Senhor, que tudo aquilo que vier tentar contra cada um de nós essa noite, para tentar roubar a tua palavra, roubar a semente, papaizinho, nós rejeitamos toda obra contrária contra as nossas vidas, contra os irmãos que estão em casa, contra todos aqueles que ouvirão essa palavra posteriormente. Senhor, que a tua palavra seja ministrada de maneira poderosa em cada coração. Amém, queridos? Eu não estou aqui hoje como juiz para condenar ou dizer para vocês se Salomão foi salvo, se Salomão não foi salvo. A intenção aqui não é essa. Não vou entrar em muitos méritos, teológicos sobre esse texto, mas eu queria muito que você abrisse o seu coração para algo, queridos, que é muito pertinente ao nosso tempo, e eu acredito que talvez foi um dos grandes desafios de todos os tempos na era cristã, porque você vai ver, queridos, que na caminhada muitas pessoas entregam a vida para Jesus. Se você voltar nos evangelhos, você vai ver que muitas pessoas abandonaram as suas práticas e foram até Jesus, e ali no meio da multidão serviam, adoravam a Deus, mas nós vamos entender que o grande desafio de todos os tempos foi com que as pessoas permanecessem fiéis. O grande desafio foi o povo permanecer fiel até o fim. E nós vamos ver, queridos, que sempre o povo de Deus vai ser separado entre aqueles que servem a Deus durante o tempo, mas no meio da caminhada eles morrem, eles perecem, não porque Deus os rejeitou, mas morrem e perecem pela incredulidade, morrem e perecem porque abandonam o evangelho. Porque você precisa entender algo, queridos: Deus jamais abandona quem Ele criou. Deus não me abandonou e Deus não te abandonou, e jamais vai nos abandonar. A palavra dele é certa, quando Ele nos promete que se nós estivermos nele, queridos, cumprindo o chamado, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu entendo que o Senhor jamais abandonou nenhum daqueles que Ele chamou, nenhum daqueles que foram até Ele, nenhum daqueles que prostraram diante dEle, entregaram a vida para Ele, foram rejeitados. Mas ao contrário disso, queridos, nós vamos ver muitas pessoas que outrora serviam a Deus e de repente não servem mais, outrora confessaram a Cristo como Salvador e no decorrer da caminhada não servem mais. Isso se chama inconstância, não é verdade? Muitos abandonaram a fé, e essa palavra hoje, queridos, é para advertir você, é para confrontar o meu coração e o seu, porque nós não somos diferentes dessas pessoas. Existirão muitas provações na nossa caminhada, existirão muitas situações na nossa caminhada, provavelmente muitos gigantes se levantarão, provavelmente muitos pontos de interrogação virão na sua mente, provavelmente muitos desejos virão até você para tentar te seduzir. Então a palavra hoje, quer dizer, para a gente conversar sobre como manter Deus como prioridade, porque você vai entender, queridos, que ali em uma grande parte da vida de Salomão, Deus foi prioridade. Ele colocou no coração dele um desejo muito grande de conhecer, e você vai ver que esse homem foi inteligentíssimo, esse homem conheceu muito, tanto Deus como das coisas naturais, homem, sábio, muito sábio. E eu separei algumas coisas na vida desse cara aqui, que a gente precisa estar muito atento, e depois eu quero deixar alguns conselhos. Conselho, queridos, é algo que vem de graça e pega quem quer. Então são conselhos para você receber ou não. E
O meu desejo é que você receba. Vamos entender então? Nós vamos entender então, queridos, que Salomão é um exemplo de alguém que se perdeu na caminhada, que não conseguiu se manter. Alguém que Deus falou diretamente com ele, alguém que Deus se mostrou e se revelou a ele, mas na caminhada se deixou ser seduzido, né? Domingo passado eu compartilhei com vocês um sonho, e nesse sonho, né, o Senhor mostrava ali duas mulheres tentando seduzir a igreja, né, e ali não era no sentido literal, mas no sentido espiritual, e nós sabemos que isso é real, queridos, porque o grande desafio do inimigo em todas as gerações, foi tentar seduzir a igreja, para que a igreja perdesse o foco, perdesse a direção, porque nós sabemos que só existe um caminho que leva a Deus, só existe um caminho que leva ao céu, e o desafio do inimigo é, durante a caminhada, desviar o meu e o seu foco, para que não alcancemos o alvo que é Cristo. O desafio dele é só esse, queridos, a vida do inimigo, do nosso adversário, e toda a sua equipe, né, todos os seus anjos, né, todas as suas potestades ali, o desafio dele é só isso, é somente nos deturpar do caminho, é somente o foco. E Salomão é um desses exemplos, queridos, como tantos outros, que não conseguiu se manter, que não conseguiu ter Deus como prioridade durante toda a vida. Eu separei algumas coisas aqui, que nós vamos entender, e coloquei o versículo para depois você ouvir essa palavra e ir lendo, né? Primeira coisa que ele faz, olha, ele se casou com mulheres que não eram da vontade de Deus, versículo 1, você vai ver que Deus aparece a ele, né, e também era uma ordem para o povo de Deus, para que esse povo não se casasse com as estrangeiras. Quando Deus fala isso, queridos, não foi porque Deus não amava eles, não, foi porque Deus queria zelar deles, porque Deus sabia que aquele outro povo era um povo idólatra, e que isso era um jugo desigual. Então Deus fala para Salomão, né, e o povo de Deus, olha, não casa com as estrangeiras não. Primeiro erro de Salomão, foi lá e se casou com as mulheres que não eram da vontade de Deus, versículo 1. Segundo erro de Salomão, que foi determinante para que ele não predominasse, né, na perseverança, ele foi influenciado, queridos. O cara foi influenciado, um cara que poderia ser o grande influenciador daquela época, um cara que poderia ser o grande influenciador daquele povo que vivia ao redor dele. Ele tinha o poder na mão, ele tinha a voz, ele tinha a caneta, ele tinha ali, queridos, a ordem, mas se deixou ser influenciado. Assim como muitos de nós dentro da igreja, queridos, e muitas vezes damos ouvidos, né, às vozes que estão falando na nossa orelha, no nosso trabalho, os amigos da escola, não rapaz, para com isso, deixa disso, vamos aqui, vamos ali. Permaneça, queridos, fiel e inabalável. Um dos grandes fatores que determinaram para que Salomão não perseverasse, foi o fator ser influenciado. Vamos mais uma? Essa aí está no versículo 2. Ele não perseverou em servir ao Senhor, está lá no versículo 6, onde ele abre mão de ter apenas um Deus, onde ele abre mão de se reverenciar e servir apenas o Deus vivo que ele conhecia, e agora ele abre mão do poder e da autoridade de um Deus, ele começa a servir outros deuses. Então, primeiro, ele casa com as mulheres que não poderia casar. Segundo, ele se deixa ser influenciado. Terceiro, ele não persevera em servir a um Deus. Depois, ele se tornou adorador de vários deuses. Ele abre a casa dele para outros deuses, e agora ele se torna adorador desses outros deuses. Versículo 7. E aí, queridos, quando nós desviamos o nosso foco, quando nós desviamos a nossa atenção da glória e da presença da palavra do Senhor, tem consequência, e por consequência, ele atraiu maldição, não somente para a vida dele, mas para uma geração futura que sairia dele. Meu Deus, que tragédia, queridos, que tragédia, que tragédia. Eu quero desafiar você a continuar estudando esse texto depois, tá bom? Quero desafiar você a ler, né, esses versículos que eu falei para você, e entender o que aconteceu na vida aqui de Salomão, para que você não caia nos mesmos erros. E agora eu quero complementar, né, e a palavra que Deus tem para mim e para você hoje, é justamente como me manter saudável e constante nos dias atuais. Como que eu vou como cristão, Mateus, né, na escola, como que eu vou me manter como cristão, Patrick, né, na caminhada,
Como que eu vou me manter um cristão, irmão Zé Gomes, em tantas coisas que acontecem no mundo hoje em dia? Porque a tendência, queridos, é sermos atraídos. Eu recebi alguém ontem no escritório, de manhã, né, e essa pessoa tinha escutado as nossas últimas palavras, e ele falou justamente, né, algo muito parecido com isso. E nós precisamos entender, queridos, que o grande desafio nosso é nos mantermos firmes. O que essa pessoa falou comigo é justamente isso: pastor, o senhor disse algo que marcou muito. O senhor disse que o pecado é bom, e eu concordo com o senhor, porque se não fosse bom ninguém caía. Se o pecado fosse ruim, todo mundo perseverava, queridos, porque seria fácil. O pecado vai vir de maneira atrativa sobre a sua vida, como veio na vida de Salomão. O pecado vai vir atraente, ele vai vir sorrateiro, ele vai vir bonito, ele vai vir para nos seduzir. Esse é o desafio do inimigo, porque ele estuda, queridos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E ele conheceu as fraquezas de Salomão, por isso que Salomão cai, né? Quero deixar para vocês 3 conselhos. Como hoje o nosso tempo é mais curto, eu coloquei só 3, poderia colocar muitos outros. Mas, queridos, para você manter uma vida saudável e constante com Deus, eu coloquei um primeiro passo muito simples aqui, que a hora que você ouvir vai falar isso, mas é isso sim, queridos, para você se manter fiel. Primeiro, organize o seu tempo. É isso, pastor? É isso. Primeira coisa, queridos, para você se manter saudável nos dias atuais com Deus, primeira coisa para você permanecer inabalável com Deus, primeira coisa, queridos, organize o seu... Está falhando aqui, Márcio, corre. Organize o seu tempo. E eu quero provar para você que isso é verdade. Lucas capítulo 10, versículo 41, está escrito o seguinte: e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, está desligado, corre. Amém. Ele disse, né? Disse-lhe Jesus, Marta, Marta, você está ansiosa, você está fadigada com um montão assim de coisas. Vocês identificam com isso aqui, queridos? Aí ele responde para ela, mas uma coisa só é necessária, Maria escolheu a boa parte. Queridos, como esse versículo é atual, como esse texto é atual. Depois vai lá e estude sobre esse texto de Marta e Maria, porque Marta estava fadigada tentando fazer um montão de coisa, assim como talvez eu e você nos dias de hoje. Vocês já prestaram atenção o tanto que os dias estão curtos, o tanto que as semanas estão passando rápido, o tanto que os meses estão curtos, o tanto que os anos estão passando rápido? Eu me lembro quando eu era criança, queridos, o meu grande desejo não era que passasse o ano logo, porque eu amava desde pequeno aquele período do Natal, de festa, de reunir família, e um ano era uma eternidade, queridos. Agora eu mal termino de pagar a conta que eu fiz no Natal passado, já chegou o próximo, Patrick. Os dias estão passando muito rápido, nós estamos cada dia mais ativos, isso é bom, mas a nossa correria, queridos, é o grande desafio, é o primeiro desafio que o inimigo tem aproveitado para nos enfraquecer. Usamos todo o nosso tempo, a maioria do nosso tempo, para coisas que não nos levam a Deus. Tem muita gente usando todo o tempo com as bênçãos de Deus. Ele pede algo para Deus, Deus abençoa ele recebe a bênção, ele fica tão feliz com a bênção, que ele esquece do abençoador. Tem muita gente trocando o abençoador pelas bênçãos. A bênção não te leva para o céu, o que te leva para o céu é o abençoador. Vou repetir, queridos, a bênção vai servir para você enquanto aqui, mas o abençoador é a sua credencial para morar com ele para toda a eternidade. Você precisa ter no seu coração o abençoador. Amém? Então, queridos, nós precisamos até mesmo saber aproveitar a bênção de Deus. Levantar hoje é uma dádiva de Deus, o meu trabalho é uma bênção de Deus, minha família é uma bênção de Deus, mas tudo aquilo que eu tenho não pode ser um obstáculo que me afasta de Deus, mas precisa ser algo que me aproxima dele. O grande desafio para manter um povo saudável e fiel com o Senhor e constante se chama guardar o tempo, ou melhor, organizar o seu tempo. É mistério. Escuta o que eu vou te falar agora, porque isso aqui é sério, querido. Se você não tem tempo para Deus, isto revela que Ele não é o seu
Senhor. Se você não tem tempo para Deus, isso revela que Ele não é o seu tesouro. Quer morar com o papai para toda a eternidade? Você que está em casa aí quer? Queridos, organize o seu tempo. Organize o seu tempo com Deus. Organize o seu tempo. Segundo conselho de como manter uma vida saudável e constante com Deus: defina quais são as suas prioridades. Aqui, você viu que o negócio encaixa? Eu organizo meu tempo. E agora, queridos, quando eu olho para o meu tempo de uma maneira geral, como um todo, agora eu vou entender que eu preciso me organizar. Não quer dizer, queridos, que você vai ter que abandonar tudo agora e mudar para dentro do templo, não, queridos, porque Deus precisa de você onde você está, tá? Você é as pernas, você é o templo do Espírito Santo. Onde quer que você estiver ali, o Espírito Santo precisa estar com você, mas você precisa se organizar, e você precisa definir quais são as suas prioridades, porque existem muitas prioridades que não condizem com aquilo que é a verdadeira prioridade de Deus na minha e na sua vida. Amém? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, precisa anotar não, quem estiver anotando pode anotar, mas caso contrário, assiste depois o nosso culto e você vai conseguir ouvir de novo o texto aí. Está escrito o seguinte: olha, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Isso se chama prioridade em Deus. Vou repetir: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Por quê? Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Olha isso aqui. Ou seja, se Jesus não for sua prioridade, meu irmão, a sua fé vai para o beleléu, vai esfriar. Vou repetir: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Ele priorizou a cruz por mim e por você. E agora, queridos, nós precisamos priorizar Jesus e o nosso relacionamento racional, fiel, verdadeiro e constante com Ele. Sabe por que muitas vezes nós não lemos a Bíblia? Porque não é prioridade. Sabe por que muitas vezes nós não estamos na igreja e nós frequentamos todos os outros lugares? Porque não é prioridade. Sabe por que muitas vezes nós não estamos orando? Porque não tem sido prioridade. E se não tem sido prioridade é porque você não trata com importância. Nós priorizamos aquilo que é mais importante. E se você, queridos, se você quer permanecer firme, não por um tempo, não por um dia, não por um momento ou por uma semana, mas você quer permanecer firme, inabalável, até o dia que Jesus vai chamar o seu nome, meu irmão, primeira coisa, organize o seu tempo e defina as suas prioridades. Amém? Posso ouvir pelo menos uns 2 ou 3 ou 4 ou 10, glória a Deus? Agora eu vou contar mais um segredo para você. Marque essa frase que eu vou falar aqui para você. Olha, primeiro, o que eu disse agorinha? Se você não tem tempo para Deus, isso revela que Ele não é o seu Senhor. Agora eu vou dizer outra coisa para você, não é segredo não, e essa outra coisa é forte. Está escrito o seguinte: olha, nossas prioridades vão determinar onde nós chegaremos. Essa dói, né? Dói lá na alma. Se você prioriza Deus, você vai andar com Deus. Se você prioriza os seus amigos vão te influenciar. Se você prioriza o dinheiro, você vai ser escravo dele. Sabe por que muita gente não consegue ser dizimista? Porque não é prioridade. Ele é escravo, ele acha que se ele dizimar, ele vai ficar pobre, ele vai fazer falta. Sou dizimista desde os 13 anos de idade. Deus tem me sustentado todos os dias. Não tenho tudo que eu quero, queridos, porque nosso coração, ele deseja coisas que às vezes não é de Deus. Se Deus me der tudo que eu quiser, eu vou ser aquele filho mimadinho, igual nós temos um montão de crente mimadinho, que dá birrinha na presença de Deus. Deus cede o colo e ele está ali dando birrinha. O cara fica 10, 20, 30
30 anos na igreja querendo só beber o leitinho, porque ele não dá conta de ouvir coisa sólida, ele não dá conta de ouvir palavra dura, ele não dá conta de ser repreendido. Mas os verdadeiros adoradores, queridos, são aqueles que sentam no colo do Pai, e o Pai corrige ele, e ele chora, mas ele fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui até o fim. Nossas prioridades determinam onde nós iremos chegar. Se a sua prioridade é Deus, você vai chegar lá. Você quer ver um exemplo que veio à minha mente agora aqui? Vocês lembram das 10 virgens daquela parábola? As 10 tinham como destino esperar o noivo, mas 5 delas definiram aquilo como prioridade. Então elas se prepararam. As outras 5 não, queridos. As outras 5 tinham um montão de outras prioridades junto com esperar o noivo. E aconteceu, queridos, que as que priorizaram o noivo se encontraram com ele. As que não priorizaram o noivo falharam e ficaram pelo caminho. Ei, as suas prioridades vão determinar onde você vai chegar. Se a sua prioridade é o céu, você vai alcançar o céu. Se a sua prioridade é ser honrado na terra, você vai ser honrado na terra. Se a sua prioridade é ficar rico, pode ser que você fique rico. Se a sua prioridade é agradar o mundo, você vai agradar o mundo. Agora, se a sua prioridade é Deus, querido, você abre mão de tudo por amor àquilo que é a sua prioridade. Vocês lembram daquele cara colecionador de pérolas? O cara tinha um tantão, de repente ele viu uma e brilhou o olho, ele falou: essa é a minha prioridade. Todas as outras já não tem mais valor. Ele abre mão de tudo e recebe aquela pérola, e aquela pérola faz a diferença na vida dele. Essa pérola é Jesus, queridos. Defina Jesus como sua prioridade. Amém? Terceiro e último conselho: seja constante na palavra. Seja constante na palavra. Primeiro, organize o seu tempo. Segundo, defina as suas prioridades. Terceiro, queridos, mergulhe na palavra, porque é a palavra que vai fazer de você um cristão sólido. É a palavra que vai te fortalecer. Você pode ser um cristão que ora 24 horas por dia, mas se você não lê 1 hora por dia, você vai cair, meu irmão. Porque a verdadeira comunhão que nós temos com Deus está aqui, ó. Então você precisa unir palavra, oração, jejum, adoração. Isso fará a diferença na sua vida. Você vai ser um cristão completo. Ah, pastor, mas onde está isso? Salmos capítulo 119, versículo 11. Um dia esse versículo entrou no meu coração e eu abracei ele, porque ele me marcou muito no momento. E esse versículo está escrito o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração. O cara, queridos, ele entendeu a preciosidade da palavra. E ele fala o seguinte: olha, eu escondi, Senhor, a tua palavra. O salmista dizendo: no meu coração, para não, alguém lembra? Pecar contra a sociedade. Não, queridos. Senhor, eu escondo a tua palavra no meu coração, porque a palavra me orienta para que eu não peque contra ti. O que significa, queridos? Que ele colocou Deus como prioridade. A prioridade era Deus. A prioridade não era... Você sabe qual que é o nosso problema, queridos? Sabe por que a gente peca escondido? Dou-lhe uma. Você sabe por que a gente peca escondido? Com vergonha dos outros. E muitas vezes nós não pecamos, não é porque nós temos medo de Deus, não. Muitas vezes tem gente que não peca porque tem vergonha dos outros, tem medo da exposição. Enquanto nós não pecarmos com medo da sociedade, nós vamos continuar pecando, porque o nosso coração já está contaminado. Queridos, o fato do desejo de você permanecer santo não quer dizer que, ou melhor, não deve ser motivado para agradar uma sociedade, mas para agradar um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Então, queridos, a palavra é o manual que vai orientar você a não fazer nada de errado. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Rensga, né? Rensga. A palavra é o manual de sucesso na vida de quem almeja a eternidade. Amém? A palavra é o manual de sucesso na vida de quem almeja a eternidade. O sucesso na sua vida não depende do coach, não depende do professor. A palavra de sucesso na sua vida não é a palavra do pastor. A palavra de sucesso na sua vida é a palavra do grande pastor, do grande rei dos reis, senhor dos senhores, o príncipe da paz. É a palavra de Deus. Amém? É a palavra dele. E eu já quero concluir, porque o meu tempo já foi.
Deus não te chamou para andar com Ele durante um tempo, e sim para andar com Ele o tempo todo. Vou repetir que talvez você não entendeu. Deus não te chamou para andar com Ele durante um período ou um tempo. Deus chamou você, queridos, para andar com Ele o tempo todo, amém? Porque a vida eterna está reservada àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Tem um montão de versículos escritos assim lá no livro de Apocalipse, né? Se eu não estiver enganado, 2:10 ou 2:11, está escrito: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, seja perseverante, seja constante, não se deixe levar pelas influências, não se deixe levar pelas amizades, não se deixe levar pelo pecado. Se necessário for, morra, mas morra na minha presença, porque aquele que morre na minha presença alcança a vida eterna, que está reservada apenas àquele que permanece fiel, amém? Então, queridos, como me manter saudável e constante com Deus nos dias atuais? Eu preciso organizar o meu tempo, eu preciso definir as minhas prioridades, e eu preciso ser constante no meu relacionamento com Deus, através da palavra, porque será o método de fortalecimento para que eu seja e esteja inabalável com Deus diante dos desafios da minha vida. Você pode dar um glória a Deus? Bem forte, amém? Então levante suas duas mãos o mais alto que você puder e aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, amém? Aquele que está aqui e que ministra essa palavra ao meu e ao seu coração, para que nós cresçamos e amadureçamos